Boa noite, pessoal. Começando aqui a nossa live da Confraria Bonelli. Hoje é um momento muito especial aqui com o nosso querido Pedro Mauro, né? Enquanto ele entra aqui e fala um pouquinho da confraria. Muitos de vocês conhecem, acompanham nossas mídias, né? Mas a confraria tem quase 3 anos já de fundação, juntamente com vários leitores e fãs, etc., de quadrinhos da Bonelli, né, desde julho, agosto aproximadamente de 2017. Né, agora em agosto a gente está com 3 anos, né, de confraria. Para aqueles que nos acompanham, a gente tem Facebook, um grupo no Facebook, esse Instagram, Twitter também. Temos realizado alguns eventos anuais, né, principalmente dois no Rio Grande do Sul já. Nosso primeiro evento. Boa noite, Pedro. Oi, Estou boa noite, tudo bem, fazendo Ricardo? uma pequena introdução aqui da confraria. Então, a gente tem se reunido Sim, claro. anualmente, né? E a nossa primeira reunião foi em Santa Maria, né? O nosso sul do país, o Rio Grande do Sul, tem uma grande tradição de colecionadores de quadrinhos da Bonelli. Depois, inclusive, foi quando acho que eu encontrei a primeira vez com o Pedro em Limeira. Nós fizemos nosso segundo evento, juntamente com o Renato Frigo, a nossa reunião anual. E o ano passado nós nos reunimos no Rio Grande do Sul novamente, Uruguaiana, né? O Marcelo Tages foi um dos organizadores e vários amigos lá do Rio Grande do Sul, né? E este ano a gente está vendo ainda, né? Porque provavelmente não vai ter um encontro em Limeira. Por sorte, na verdade, nós tivemos um encontro bem legal no começo do ano, né? Um encontro organizado juntamente com o pessoal da Irmandade Texiana, nosso amigo Ulisses, e com a coordenação do Robério Wilson, que é um grande colecionador de Tex e que mora num local muito legal, na Chapada Diamantina, e a gente realizou um Incontex, né, em Bicoara, que foi muito legal, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito, principalmente a questão de divulgação. Temos um bom contato com grupos, inclusive de fora. O Zeca, que é do Clube Tex Portugal, tem interagido bastante com a gente. A confraria hoje, vamos dizer assim, de certo modo, representa o clube no Brasil, né? Os sócios do Clube Tex Portugal se associam e pagam as anuidades do clube via confraria. E também a gente tem interagido bastante através dos nossos dois sites. Né? Os sites são os sites parceiros agora, o site da confraria e o Clube Tex Portugal. E isso tem nos ajudado bastante a divulgar os personagens, a trabalhar essa questão, principalmente de formação de novos leitores. Né? A gente tem um pouco apesar de vários personagens mais novos ou renovados, como o Tex Willer, que é uma revista nova com o Tex Jovem, nós temos muitos leitores de Bonelli que são leitores mais antigos. Claro que alguns mais jovens leem Dylan Dog, leem alguns Dragoneiro e outros que são mais juvenil, ou gente que é mais jovem. Enfim. E isso tem aberto outras portas também. Né? Mas vamos à nossa live, vamos ao nosso papo aqui com o Pedro. Pedro, que é um ícone nacional em relação a essa questão da Bonelli, é um dos nossos brasileiros que já esteve lá. Depois eu vou falar um pouquinho disso também, né? Mas tem uma carreira já de 50 anos, né, Pedro? Esse ano é um motivo de comemoração, a gente vai comentar bastante sobre isso, né? Começou desenhando para a Taika, trabalhou com publicidade, logo foi convidado para trabalhar na Bonelli, fez 3 séries diferentes. Tem livros de sketch publicado, publicações na França, e mais recentemente voltando aos quadrinhos e voltando ao faroeste, essa associação, vamos dizer assim, esse vínculo que nos vincula ainda mais a Bonelli com sua trilogia Gatilho e finalmente agora
o Cowboy, que é essa publicação que a gente vai dar uma ênfase especial nessa live, que está relacionada à comemoração dos 50 anos de vida artística ou de trabalho do Pedro. Então, Pedro, a gente naturalmente vai começar pelo começo, né? Então, queria que você batesse um papo um pouco sobre a questão da origem, como é que começou, né? Como é que você se descobriu desenhando, ou como é que você aprendeu, e como é que começou, e a partir daí a gente vai bater nesse papo. Tá? Sem som, Pedro. Veja o microfone, não tô... Peraí. Agora Desculpa. sim. Tem som? Tá tranquilo agora. Vamos lá. Começando do começo, das Pe- origens. Peraí que eu aumentei muito o som agora, meu ouvido fica... Vamos ver se assim tudo bem. Tá Tá bem tranquilo. Eu agora? estou escutando muito bem, pode ficar à vontade. Beleza. Pois é, como eu estava falando, é um prazer estar com você aqui, com vocês aí que estão acompanhando. O Renato Frigo, que deve estar acompanhando lá, que é o editor também de todo esse processo, que depois a gente vai falar, e todo mundo que está aí. O começo de carreira, sei lá, como você diz, começar pelo começo, são 50 anos, né? Então eu tenho que resumir em alguns minutos aí para não me alongar demais, mas foi aquela coisa de jovem mesmo, bem novo, com 16 anos, resolvi, eu queria desenhar e eu só queria ser desenhista de quadrinho, não pensava em mais nada. E foi aí que eu comecei a pensar, vou desenhar, comecei a criar umas histórias daquele jeito meu, né, na época, peguei um caderno escolar e criei uma história, desenhei, e eu estava indo para São Paulo, né, para continuar estudos sabe, terminando o ginasial, fui para São Paulo. E lá eu levei que eu tenho até hoje guardado, uma historiazinha de guerra e umas coisas de cowboy, de western, e levei para procurar trabalho. Bati na porta da editora Taika, na época, que publicava Combate, né? vários combate, tinha histórias de terror, Drácula e guerra, tinha aventuras, tal. Eu não me lembro, parece que tinha uma de western também, acho que era o Vingador, se não me engano. Sim, teve o Vingador antes de ter os Almanacs Faroeste. Isso, acho que era Vingador, né, que vários desenhistas faziam, Juarez Odilon, acho que Getúlio Delfim também. Bom, eu tinha o endereço da Taika, né, porque eu li os gibis da Taika e conheci os desenhistas pela assinatura. Naquela época você não tinha contato nenhum, né, porque não é que nem hoje que você pela internet. Então eu bati na porta da editora, sem marcar nada, e me apresentei, mostrei meus desenhos de principiante e falei que quero fazer quadrinho. Me receberam, me indicaram, sabe, o que eu tinha que fazer, tem que aprender anatomia, tem que desenvolver o estilo, eu tenho que aprender, tem que começar realmente a estudar. Me indicaram esse cara que fazia combate de guerra, histórias de guerra, que é o Inácio Justo, porque ele dava aula para uma molecada lá. E eu também fui lá, toquei a campainha lá na casa do Justo, com o endereço que eles me deram. E esse cara, eu li as histórias dele quando era moleque, né? As histórias de guerra, de combate. De repente eu estava na frente dele lá, um cara, não, para mim era um ídolo de quadrinhos, né? E falei o que eu queria fazer. Ele me mostrou, aí ele pegou, me levou no estúdio dele, tinha já uns dois rapazes também estudando lá, 2 meninos lá. E olhou também, falou, criticou, falou, você tem que aprender, você tem que aprender anatomia e para fazer a figura bem, não sei o que e tal. E fiquei lá com ele 6 meses estudando só anatomia e figuras, com modelo, livros de anatomia. E ajudando ele, né, como meio que assistente. Mas chegava a usar os caderninhos lá do Jaime Cortez, os livrinhos porque é engraçado, porque lá, voltando lá atrás, quando eu ainda morava lá no interior, que sonhava desenhar, ir para São Paulo desenhar quadrinhos, eu me lembro que eu vi um anúncio nos gibis, né, com o livro do Jaime Cortez, o primeiro, era a técnica da ilustração do desenho, mas não me lembro o nome. Acho que são 4 livros, se eu não me engano.
Foi o primeiro, não, depois teve outros também. Mas eu me lembro que juntei dinheiro lá, me ajudaram, meus irmãos, tá? Comprei pro correio, né? Recebi, no dia que eu recebi eu nem dormi. Desculpa, nem dormia, né? Eu queria, à noite eu fiquei lá treinando, olhando, copiando, vendo os caras, né? Era sobre quadrinhos, né? Esse primeiro livro era sobre branco e preto, só sobre quadrinhos. E tinha todas aquelas feras lá, né? Que eu conheci ali no livro. Mas aí lá no Justo, voltando, eu estava lá e comecei a estudar tal, e ajudei ele fazer o lápis em algumas histórias de guerra, depois que eu já estava desenhando um pouco melhor, né? E apagava o lápis dele, eu era assistente dele, né? E ali eu ficava atrás dele, olhando, ele falava, fica atrás de mim olhando, ele fazia o nanquim, e foi um puta professor. Aliás, foi o cara que realmente me alavancou na carreira e ensinou no começo tudo que eu aprendi, né? Tudo que eu sabia e sei, eu devo muita coisa a ele. E aí depois você vai andando com suas próprias pernas, naturalmente, né? Você começa a estudar outros artistas, outros quadrinistas, e até ele falava, olha, você não precisa seguir o que eu faço, não. Eu quero que você faça diferente, seu estilo melhor, e eu só estou te dando dicas de como você tem que fazer. Naturalmente, você pesquisava outros, né? Você pesquisava outros desenhistas. Esse faroeste, tanto faroeste quanto guerra, né, que já não é tão comum quadrinhos de guerra, exigem vamos dizer assim, visualização de cenário e deve ser um aprendizado muito interessante, porque você trabalha muito essa questão dos cenários, né? É uma coisa Sim, necessária. existe. Como nas histórias de guerras que eu ajudei, eu fiz poucas coisas, acho que três histórias curtas a lápis, eu nunca finalizei, ele que finalizava essas de guerra, né? Que eu comecei com ele, mas a gente assinava, Inácio Justo e Pedro Mora, ele fazia questão de assinar, mesmo que minha contribuição fosse pequena ali no lápis, só ele fazia questão. Mas era assim, você tinha que estudar, no caso dele ele conhecia muito esse tema, né? Tanto aviões de batalha da Segunda Guerra e Primeira Guerra, como também roupas, armamentos, tem que estudar arma dos alemães, dos americanos, dos ingleses, tanques de guerra, tal. Então é um trabalho de pesquisa, é um negócio bem sério. Isso é interessante porque acho que é uma grande marca da própria Bonelli, né? Assim, os roteiristas da Bonelli e os desenhistas têm um cuidado extremo com a questão da história, da geografia, da informação técnica por trás dos quadrinhos, né? Isso é muito legal. Isso exatamente. Isso aí é o que segura a história também, né? Não só o desenho, o roteiro, mas tem que ter todo um trabalho de pesquisa, né? Mas a história de guerra, eu curtia, gostava, mas não era o que eu queria desenhar, né? Meu negócio era western, bang bang, cowboy. Eu ficava rabiscando, fazia um negócio de guerra e rabiscava um cowboy do lado. E ele viu isso, ele falou, pô, seu negócio é por aí que você gosta, então faz alguma coisa, tal. Aí levamos na editora, mostrei, e eu não estava publicando solo ainda, né? Eu estava só ajudando ele. Aí comecei a levar algumas coisas para o editor, e o editor viu e falou assim, você não quer desenhar faz uma história aí, cria um roteiro, sei lá, porque eles não tinham roteirista para isso. E depois traz aqui para me ver. Aí eu fiquei em casa, indo no Inácio Justo, em casa, né? E criei uma história, sei lá, de 20 páginas, não me lembro, 15 páginas. E levei para o editor. O Justo retocou, me ajudou, tal, opinou. Levamos para o editor e o editor topou fazer, porque eles queriam uma revista de western que eles estavam sem na época. E naquele estilo western espaguete italiano, né? Que era o western italiano, né? Que era diferente, o jeito, a maneira, os personagens mais, sabe, mais sujo, barbudo, todo aquele, sabe, aqueles capim voando, sabe, bem aquele estilo da época que os cinemas exibiam esses filmes, já fazia muito sucesso esses filmes. Então ele pediu algo assim para mim e eu fiz nessa pegada. Mas coisa assim de... todo mundo, na verdade, eu não sei se falam para você, né, mas muitos comentam comigo que e por isso em algum momento associam você a um possível desenhista do nosso querido Tex, questão de imagens rurais, agrícolas ou mesmo cavalos. Você teve essa convivência com o campo quando jovem? Sim, eu nasci numa fazenda, e cresci numa fazenda. Meu pai era administrador de uma área da fazenda, era uma fazenda muito grande. A fazenda era um projeto agrícola no interior, perto de Araraquara, se chama Nova Europa, a cidade, e a fazenda ao lado.
E essa fazenda tinha cinema, era uma fazenda, tipo uma cidade numa fazenda, ao lado de uma cidade pequena. E aí meu pai, e a gente morava, eu nasci e cresci ali, né? Então meu pai ele andava a cavalo, ele era um cowboy, ele trabalhava a cavalo, ele não gostava. Tinha o pessoal que tinha jipe para andar, ele não gostava, ele preferia o Uhum. cavalo e ficava a cavalo. Então ele Muito legal. parava o cavalo, é engraçado que ele parava o cavalo em casa para tomar um café, depois do almoço, tirar um cochilinho rápido, e a gente pegava o cavalo dele sem ele ver, porque ele não queria cansar o cavalo, porque ele ia usar, né? E eu e meus irmãos, a gente pegava o cavalo para dar umas voltas. Eu cresci no meio desses animais e então, de repente, isso aí também influenciou, né? É, Além do que eu gostava do jipi, né? De bang bang, né? Mas eu vivia assim, eu vivia no meio de animais também. então, o primeiro faroeste veio quando? Então, aí, voltando lá na história da Taika, aí o editor aprovou essa história que eu fiz e publicou. Foi num almanaque de western, de cowboy, ou não me lembro exatamente, faroeste, Era alguma coisa assim. Almanac, Era uma história, Almanac Faroeste, né? Inclusive escrito como em almanaque inglês. faroeste. É, Exatamente, faroeste. é. E ele publicou e a revista vendia na época, dessas revistas. E vendeu bem e tal, naturalmente ele pediu, olha, pode continuar. Pode criar aí uma história por mês, tá, de 20 a 30 páginas, e pode fazer a capa também. Me deixou assim, me entregou já um pacote na mão assim, eu fiquei até assustado, falei, vou ter que fazer. Aí foi dia e noite. Eu me via trabalhando assim para entregar uma história, uma capa, quase uma revista, né? Porque às vezes eles punham outras curtas no meio. E foi esse meu começo. Fiz 2 anos isso. E foi só o western. Aí veio a história do Pancho, né? Que pediram para criar um personagem. Esse Pancho durou acho que 3 edições. Isso Depois tiveram que 71 aproximadamente, né? foi começo de 70 e foi até o final de 71. 2 anos. E 2 anos fazendo logo western. você parou, seguiu outro caminho, o que é que aconteceu? Aí, nesses 2 anos, a editora, o mercado editorial, né, naquela época, teve, sabe, altos e baixos, crises, né? E a editora não era uma editora de grande porte, né? Então, ela teve problemas financeiros, ela começou a parar. No final de 71, o editor já chamou a gente e falou, olha, eu não sei até onde eu vou, eu um cara muito honesto com a gente. E a gente, molecada, assim, tudo meio preocupado. Ele falou, olha, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu vou até onde der. Mas se fosse você, já começava a olhar alguma outra coisa. Tinha bastante ilustradores de quadrinhos, desenhos de quadrinhos, que migraram para publicidade, fazer storyboards, né? E tinha amigos que já passaram por quadrinho que estavam em publicidade. Aí eu visitei publicidade e acabei virando um ilustrador de publicidade. Deixei o quadrinho em 71 e fui para publicidade. Fazer storyboards, ilustrações. Aí minha carreira em publicidade foi quase minha vida, né? Eu fiquei mais de 40 anos, ou E aí, 40 anos quase. durante um período desse nos Estados Unidos. Sim, eu fiquei para os Estados Unidos, eu mudei para lá em 95 e fiquei praticamente 20 anos trabalhando para eles. Eu fiquei 12 anos morando em Nova York, trabalhando com storyboard para estúdios, né? Na realidade, com um estúdio só, não é que me contrataram, era um agente que agenciava você para todas as agências de publicidade, né? E eles meio que contrataram, assim, né? E eu fiquei trabalhando exclusivamente para eles, por 20 anos. Eu parei há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Quando eu voltei para o quadrinho, até então eu trabalhava para eles lá. Eu fiquei 12 anos lá, depois eu fiquei trabalhando no Brasil, indo e voltando, e via internet. Mas foi Talvez uma. muita gente não saiba, mas assim, você produziu muita coisa aqui e coisas importantes, né? Eu tive a honra e a oportunidade de, em janeiro, agora estar com você aí no estúdio e, inclusive, acho que o Renato Frigo publicou essa semana posters das corridas de Fórmula 1, várias coisas que eu, para o meu espanto, quando estive com você, eu achava que aquilo não era produzido à mão e era como se fosse uma pintura ou uma foto remasterizada, coisa assim, mas fantástico os desenhos. Eu fiz, durante essa fase minha de publicidade, porque eu virei um ilustrador, né? Eu não fiz quadrinhos mais profissionalmente. Eu só acompanhava quadrinho, comprava e acompanhava desenhistas de quadrinho, mas parei, não fiz mais quadrinho para publicar nesse tempo todo. Mas na ilustração, aí você já parte para outro tipo de desenho, onde você tem que
já pesquisa ilustradores de publicidade, artistas americanos, europeus, mais americanos, né, que mais famosos na época. Então aí eu entrei nesse mercado também, comecei a fazer cartazes para a Fórmula 1, ilustrações, comecei a fazer cartazes para campeonatos de motocross, através de agências de publicidade, né? Eles me contratavam para isso. Para a Editora Abril eu fiz bastante ilustrações, para a revista Playboy, 4 rodas. Então, você na área de ilustração, não só storyboard, como a gente fazia também artes finais para isso tudo, né? Porque o storyboard são layouts, né? Um desenho que você faz, o cliente aprova, produz o filme e joga fora, né? Encosta, né? E, na verdade, precisa sempre de muita referência, igual o quadrinho, né? Aproveitando aqui, tem uma pergunta do Alderico Leão falando se nunca aconteceu de você se enganar ou ter dificuldade para um determinado figurino ou cenário por falta de referência. Não, precisa. Não, eu acho que tudo você tem em quadrinhos, principalmente também, né? Você tem que buscar referências, né? Naquela época, já em publicidade era um pouco mais fácil, mas não tinha internet, lógico. Então, estou falando dos tempos lá para trás. No começo, no meu começo na publicidade. Então, você usava muita referência, você assinava revistas, você usava referências de fotos, de revista, tal, de alguma coisa assim. Depois começaram a surgir livros, catálogos com referência fotográfica, onde tinha todas as informações. Você queria, por exemplo, automóveis de, sei lá, dos anos 50. De repente você tinha lá um catálogo só de automóveis com fotos, né? Desenho, fotos. Então você tinha que pesquisar assim, referência, principalmente ilustração para a editora. Eles pediam um tema, né, que ia publicar naquela matéria, então você tem que pesquisar aquele tema, né? Era sempre fotos. Fórmula 1, principalmente, né? Tem propaganda associada, tem tudo. Exatamente. A Fórmula 1, por exemplo, eu tinha que desenhar os carros, como você viu aqui, por exemplo, o Senna, Piquet, Alain Prost, todos esses carros, a escuderia deles, então eu buscava referência fotográfica, assim. Então, eu sempre usei referência fotográfica como hoje é uma ferramenta, né? Você tem que usar, então você tem aquilo para fazer o objeto certo, o lugar certo, o prédio, você tem sempre que abrir, sabe, ter do seu lado ali sempre a referência para você seguir e tal. Mas, Pedro, falar um pouquinho de Bonelli, eu acho que muita gente não, na verdade, não, às vezes nem tem ideia de como que, quer dizer, naturalmente falar sobre você, é claro, mas assim, nós já tivemos 4 brasileiros, né, que desenharam para Bonelli. O primeiro deles foi o Wilson Vieira, hoje ainda Wilson Vieira. é roteirista mais do que eu já pedi várias vezes para ele desenhar algo para mim, porque eu sou fã do Pequeno Ranger, que é um dos primeiros Bonellis a ser desenhado na década de 50, e ele trabalhou para o estúdio IFP, né, e desenhou os primeiros, tem as 5 histórias Sim. originais que ele publicou, eu tenho todas elas, mas ele não desenha mais nada. Ele está escrevendo o Gringo, que é um livro que o Alex Magno, da Red Dragon, está publicando, né? Com o contexto da Guerra da Secessão, uma coisa muito legal. Aí o Wilson trabalhou primeiro, né, com Pequeno Ranger, e logo depois, uma surpresa minha, porque é um grande amigo, o João Oliveira, que hoje é um artista baiano, mas que desenha muitas capas e desenhos naif, capas de cordel, mas fez, inclusive, graduação na Hungria, né? Estudou na Hungria e tem várias referências lá. E lá na Europa conheceu o Sérgio Bonelli, que o convidou para desenhar um especial. Eu não tenho essa revista, estou tentando conseguir um tempo. E o João Oliveira fez esse único trabalho, né? Depois já chegam você com o Ibrahim, né? Com o Ibrahim Robson, que entraram no Adão Áudio. Então, queria que você falasse um pouquinho aí como é que você chegou na Bonelli, como é que te descobriram, ou como é que você submeteu, como é que foi isso? O resumo dessa história é que quando eu pensei há 6 anos atrás, como eu te falei, estava querendo deixar a publicidade já e voltar para desenhar quadrinhos, né? E então eu comecei a preparar portfólio para umas páginas de
de quadrinhos, né, para mostrar para algum editor, para alguém ou para fora. Procurei pessoas aqui para me ajudarem, indicar editores fora, tal. E comecei a preparar isso aí umas 4, 5 páginas de ficção só para mostrar, tal. E nessa volta aí eu comecei também com meu amigo Augusto Miniditi, grande desenhista também. E começamos a brincar, desenhos na internet de piratas, e na época eu estava com piratas, o tema era pirata na cabeça. E até porque... Lindíssimos, por sinal. Pois é, até por isso o Carlos Stefan, que acabou sendo, a gente ficou parceiro depois no Gatilho, né? A gente tinha uma história de pirata, tá quase pronta, escrita, quer dizer, para fazer na época, a gente ia até fazer. E eu estava até pensando em já começar aquela história para poder já entrar com uma história para mostrar pronta, né? E eu estava deixando publicidade. E começamos a postar no Facebook, na brincadeira, piratas. Fizemos uma batalha. Eu punha o desenho, o Miniguite punha outro, e começamos... Isso ficou um mês ou mais, não sei, eu juntei, tem mais de 200 desenhos. Eu fiz até um sketchbook com isso. Alguém postou, compartilhou, o Gianfranco viu e estava procurando novos desenhistas para a série dele, o Adam Wilde. De fora da Itália, inclusive. O Gianfranco é assim, quando ele escolhe os desenhistas, ele escolhe quem ele quer, né? Então, ele mandou uma mensagem para mim pelo Face, porque eu não tinha outro contato com ele. Ele mandou no Messenger para mim uma mensagem perguntando se eu queria participar de uma série que ele estava desenvolvendo. Estava começando a desenhar, já não tinha sido lançado. E para mim, a volta aos quadrinhos era perfeito, né? Eu não estava pensando em voltar em Bonelli, né? Eu estava pensando em procurar editor e mostrar meu trabalho, né? E, de repente, você recebe um convite dele, eu até fui conferir, porque eu tenho Mágico Vento, eu lia muito. Falei, será que é o mesmo cara do Mágico Vento? Porque ele falou só Manfredi, né? Manfredi, né? E aí eu trocamos e-mail e ele me deixou bem à vontade. Ele falou, olha, se você quiser fazer, dá uma olhada, eu vou mandar para você uma sinopse. Você dá uma olhada no roteiro. É uma história dupla, você vai ter que... De repente eu gostaria que você fizesse as duas, porque se fizer uma só, vou ter que dar a continuação para outro desenhista, fica meio estranho, sabe? Mas você tem aí 2 anos para fazer, porque ele estava no começo da série, né? Então estavam preparando ainda. Então você vai ser a 9, eu não me lembro agora se era 9 e 10, depois você me corrige. E você tem 2 anos, porque eu já tenho um bom material na frente para lançar. Os números são 16 e 17. Desculpe, eu estou confundindo com a outra série de Canicione. E aí eu peguei e falei, 2 anos perfeito, né? Eu preciso de um tempo para recomeçar. Tanto é que eu fiquei um mês estudando Bico de Pena outra vez, eu voltei para o Nanquim, né? Que eu tinha deixado de lado, né? E papéis e tal, e mostrei, eu falei, vou te mostrar 10 páginas para ver se realmente você... eu tava, não é que eu estava inseguro, mas eu queria que ele ficasse seguro com o meu trabalho. Eu falei para ele, Gianfranco, eu estou voltando agora dos quadrinhos, eu fiz há muito tempo, mas eu vou te mostrar. Apresentei para ele, Gianfranco ele é bem conciso nisso, né? Ele viu, olhou, falou assim, continua. Só falou isso, não falou mais nada. Perfeito. Continua. Uma grande referência, né? Porque o cara escreve roteiro para cinema, é um intelectual assim, acima da média de cara que ele é músico, entende muito de história. O Mágico Vento é fantástico, o Adam Wilde também, Caniscoto mais recente, Face Oculta, Shanghai Devil agora que o Alex Marvin está lançando aqui no Brasil. São coisas assim primorosas em relação ao referencial histórico. Muito bom. E rendeu uma parceria legal, né? Porque houve uma continuação. Depois do Adam Wilde eu fiz os 2. Entreguei antes do prazo, né? Inclusive o primeiro eu coincidiu que estava indo para a Europa, né? Então eu acabei levando, eu fiz a história inteira. Eu falei para ele, vamos fazer essa história inteira e te levar ela pronta. E levei para ele, entreguei na mão dele, junto lá com o pessoal, macieiro. Foi uma recepção muito calorosa comigo lá, nem me conhecia pessoalmente, né? E o Gianfranco, para trabalhar, ele além de ser um super profissional, ele é muito fácil, né? Ele te dá tudo mastigado, ele trabalha muito organizado, né? É um espetáculo trabalhar. Foram 7 álbuns até agora. Depois dos 2 Adam Wilde, veio o Mujico, né? E agora o Lucas Pimenta, que está acompanhando aqui, está editando aqui no Brasil, vai lançar pela editora, a nova editora, mais uma Bonelli, né? A Trem Fantasma.
E Isso, depois exatamente. veio os Canis-Coutos. Mas fala um pouquinho de Mujico, a referência. O Mujico veio logo depois do Adam Wilde, quando eu estava terminando a última, segunda história, ele estava criando, ele tinha escrito esse roteiro, né? Já estava pronto esse roteiro, e ele ia apresentar, segundo ele me disse na época, ele mandou um e-mail falando que ele tinha uma história que ele ia apresentar em alguma editora, não falou que era Bonelli, e se eu fazia algumas páginas para ele apresentar junto, eu falei, lógico, vamos fazer e tal. E era um personagem que James Bond, por exemplo, adoraria fazer, né? Então esse era o inverso, era um espião russo, ao contrário, né? KGB e tal. No tempo da Guerra Fria, nos 69, 8. E então ele, desculpa, antes ainda, 62 se passa a história, 3. Então eu falei, não, faço. Aí ele, com isso, antes de eu entregar para ele as páginas, primeiras páginas para ele mostrar, ele tinha acho, conversado com a Bonelli e a Bonelli quis publicar no Lê Story, na publicação Lê Story deles. Então ele falou, olha, pode continuar, eu vou te passar o roteiro inteiro, continua, porque a gente vai publicar na Bonelli. E foi muito legal, uma história, um tema legal também, diferente, foi uma curtição fazer também, nossa, um belo trabalho. E legal agora que vai ser publicado aqui, né? A Que primeira bom. história que eu fiz para Bonelli que vai ser publicada aqui no Brasil. Pois é, finalmente vieram os 4 Canis-Tolti, né? São mais O recentes, né? Cane... Que ah, envolve um pouco da história quer dizer, do mundo inteiro, mas especialmente na Itália, do final da década de 60, as revoluções, a juventude tentando se uhum. afirmar. E foram 4 álbuns, então. Foram 4 álbuns, aí em seguida, depois de Mujico, ele também estava na... Eu tinha um trabalho, eu acho que eu já estava, naquele caso já estava começando o gatilho, e eu perguntei para ele se ia ter alguma coisa em seguida, porque ia começar um projeto que ia tomar um tempinho, e ele me falou dessa série que ele estava escrevendo. E estava bem no começo, porque estavam já os desenhistas já fazendo 1 e 2, né, que era uma história dupla. Então, ele me contou mais ou menos como era a história. Eu me lembro que eu falei, nossa, essa eu vou ter que sair da minha zona de conforto, né, que é a aventura do Adam Wilde e a espionagem, né, que também era um tema que eu gosto e também nos anos, né, e de repente entrar numa coisa que a história é uma história que se passa, né, tem tudo a ver com a Itália naquela época, né, e passa em uma parte em Milão, depois a Sicília, eles viajam pela Europa, um grupo de amigos, estudantes, né, toda naquele burburinho, né, com coisas políticas, estudantis, Sim. passeatas então, esse foi um desafio para mim. Eu confesso que foi um desafio, mas eu gostei de fazer. A partir do meio da primeira história, Algo, eu comecei a algo entrar mais na história. urbano, né, Pedro? Isso, Algo urbano mais urbano, né? e não tão, e um pouco recente, né, com a história Sim. deles lá, né? Então, é uma coisa que eu não conhecia quase nada, né? Então, essa eu tive que pesquisar. Ele mandou muita referência, né? E coisas de livros e também de fotos da época, do lugar, né? Mas assim mesmo eu tive que pesquisar bastante para não errar muito, né? Digo, no desenho. Prédios das cidades, Sim, que ainda sim. existem Imagino. lá. De repente, um lugar lá da Sicília, onde eles estavam, naquela praia. Então, eu tinha que tentar ser o mais fiel É, possível. Hotéis, né? Hotéis do lugar, que sim. eles passam uma história, passam no hotel, né? Isso na, Ela tem até hoje lá. isso na Bonelli realmente é uma coisa incrível. Eu fico espantado quando eu leio Bisterno, né? Que foi Uhum, idealizado pelo Bonelli com- como Guido Nolita, né? uhum. E tem histórias que se passam em Maceió, onde eu moro hoje, em Fortaleza, na década de 60, e as referências são incrivelmente bem cuidadas, né? Eu acho essa Sim, questão do desenho da Bonella em especial e do europeu em relação a essas sim. referências, muito interessante. É, é, A- eles Aproveitar, levam, eles levam muito a sério isso, né? Eles pesquisam aproveitar muito. para intercalar algumas perguntas aqui, o nosso Luiz Franzoni, que também é desenhista, você conhece, Uhum, está sim. perguntando mais ou menos, no seu caso, quanto tempo você leva para produzir uma página, e se você tem uma ideia média assim, de produção dele. Eu diria, Luiz, que é o seguinte, eu estou falando acho, porque eu nunca trabalhei assim, começar uma página no lápis, fazer o nanquim, finalizar tal e deixar pronta.
eu sempre trabalho diferente. Eu acredito que eu faria uma página dessa, uma por dia, dependendo a complexidade da página. Tem página que você tem muitos detalhes, cenas muito abertas, muita gente, figura, aí talvez demore mais. Mas uma página normal, assim, não muita cenas complicadas, é um dia. Mas eu nunca trabalho assim, Luiz. Eu faço sempre, no mínimo, 10, 15 páginas a lápis todinha, depois eu finalizo. Então, isso aí me leva aí quase um mês, de 15 a 20 páginas, eu levo no mínimo um mês para fazer. Mas eu Ok. diria que se eu fosse fazer uma página, seria um dia, mais ou menos. Hoje você usa algo digital, né? Tem uma pergunta aqui, o pessoal da Arte Cômica perguntando se você finaliza algo digitalmente ou usa para algo. Não, eu usei muito digital, Photoshop, quando fazia publicidade, eu coloria no todo, eu desenhava na prancheta, escaneava e coloria todo no Photoshop e tal, por causa da rapidez. Publicidade é muito corrido, né? Mas no quadrinho não, no quadrinho eu não uso Photoshop, então eu deixei a minha Cintiq do lado ali, eu uso ela realmente para digitalizar, escanear e mandar o trabalho e o máximo que eu faço quando eu escaneio, naturalmente você tem que deixar limpar alguma coisa em volta, tal, mas não desenho digitalmente. Isso é uma opção minha. Eu me sinto bem. Eu comecei com papel e me sinto bem. E eu trabalho num esquema até não rápido, mas dentro de uma normalidade no papel mesmo. Agradecer aqui ao meu amigo colecionador, um dos maiores colecionadores de texto do Brasil, o Rochinaldo Rinaré, que está corrigindo que o Ah, nosso Jô Oliveira é pernambucano e não baiano, como eu falei, né? Pernambucano de Itamaracá. Se o é. Jô estiver vendo, vai puxar minha orelha depois, mas enfim, muito legal. Pedro, então, de repente, aí, lembrando o filme, né, Era uma Vez no Oeste, você retornou para desenhar faroeste com o gatilho. Como é que surgiu isso, a questão da ideia do gatilho e a oportunidade de estar na CCXP com quadrinhos e como é que foi isso? Então, aí voltou aquela parceria, eu voltei a encontrar o Carlos Stefan, que ele morava em Itu, agora mora em Sorocaba, mas ele estava em Itu ainda na época. E mudando para lá, né? E a gente começou a se encontrar e conversar, porque nós deixamos aquela história de pirata engavetada, né? Por causa da Bonelli eu parei, ele também tem compromisso, ele trabalha com o Maurício de Souza, é roteirista para o Maurício e tal. Mas você Então, publicou algo na França tem pirata também, né? Com sim, sim, algo. no meio entre o Adam Wild e Mujico, eu fiz um álbum, se teve um espaçozinho ali de alguns meses, e eu fiz um álbum para a França, num convite também com um roteirista que eu não conhecia, mas ele me contatou também pela internet. E ele estava publicando um álbum de piratas, ele viu minhas piratas no Facebook, né? E ele queria. Era uma história de uma pirata, né? De vários piratas, mas tinha uma pirata que comandava. E ele também me ofereceu um trabalho numa série de 9 álbuns. Eu fiz uma que era sobre piratas, e era sobre uma pirata. E foi um trabalho muito legal, teve cores, inclusive, do Marcelo Maiolo. E eu fiz só o branco e preto. E foi um álbum de 46 páginas que foi publicado pela Glenar. Isso É foi em 2016. uma das principais editoras francesas, né? Sim, sim, foi um trabalho Totalmente. muito legal também, é muito legal. Então, E aí, voltando no gatilho, Carlos, aí nós começamos a conversar. Em 2017, eu estava perto dos 50 anos, né? Comecei a falar, nossa, eu quero voltar para o western, fazer um western, né? Enquanto não surge da Bonelli, eu preciso fazer meu independente. Então eu comecei a conversar com o Carlos e falei, mostrei para ele esses gibis de cowboy que eu fiz, né? Eu falei, mas eu quero um roteiro assim, eu não quero eu ficar criando um roteirinho assim, eu quero um negócio mais bem tramado, bem, né? De profissional, porque eu nunca fui roteirista, né? Profissional. Então ele tinha algumas ideias sobre um vilão e algumas coisas na cabeça. Já começamos a conversar, a trocar ideia e tal. Depois de bastante cafezinho lá em Sorocaba, em Itu, se encontrando e tal, rabiscando em papel, começamos a criar para lançamento na CCXP. No começo do ano pensamos nisso. E eu comecei a desenhar isso aí na minha volta para o Western. Então, eu voltei com meus livros de Western, tirei do armário, comecei a procurar as referências. E foi muito legal. A gente trabalhou esse roteiro bem aberto aí, eu com ele, não teve roteiro fechado, quadro a quadro, nada. A gente ia conversando, ia desenhando, mostrando, ele ia
colocando a fala, a gente acertando a história. O Gatilho acabou ficando pronto, nós estamos na Comic Con 2017. Foi uma surpresa, porque a gente achou que, né, voltando um western para a Comic Con, né, para a CCXP, não sabia o que podia acontecer, né? Mas a divulgação foi muito legal antes, de vários sites e pessoas, né, que ajudaram também, né? E foi um sucesso, rapaz, na CCXP. Esgotou em um dia e meio e aí veio a ideia da trilogia, porque dava uma continuação, né? Foi esse o começo da minha volta para o western, com a trilogia Gatilho. E em todas as CCXP esgotou, né? Talvez para o seu espanto, porque é um ambiente puramente do mundo hoje de geek associado a heróis, a mangá, Sim. etc. E você Aham. coloca algo de faroeste e de repente as pessoas estavam com um déficit muito grande para trabalhar ou para ler novamente faroeste, né? É assim, nós pensamos nisso, né? Tentando nós somos devagar, né? Com tiragem e tudo, porque a gente não sabia, né? Mas a gente queria fazer de qualquer jeito, e a gente ia bancar isso aí e levar para a Comic Con. Mas a surpresa também veio como eu te falei, da divulgação também, que nós fizemos bastante antes, né? Mas assim mesmo a gente foi meio com o pé no chão, né? Meio devagar. Mas foi uma surpresa, porque muita gente procurou pelo Western, né, por causa da divulgação também, e esgotou muito rápido, e as pessoas, né, que chegavam para comprar, jovens também, né? Porque eu imaginava que quem fosse comprar um Western inspirado nos westerns dos anos 70, né, italianos, fossem pessoas como a gente, né, que coleciona, pessoas mais novas, naturalmente, mas que coleciona, que tem Mas não, bastante jovens comprando, ou porque o pai gostava, ou porque gosta, eles começaram a gostar porque o pai gostava, ou porque lia Tex, ou porque lia gibi de faroeste. Foi realmente uma surpresa muito agradável. De repente apareceu lá um cowboy para ser autografado, né? Pois é, nesse daí por causa de você também. Porque aí veio a Joana lá, que trabalha com a Mitos, ela veio lá e É, falou, olha, tem um amigo meu, tal, ele pediu, ele não veio, mas ele pediu para você autografar isso aqui, porque ele tem isso aqui. E quando eu olhei, eu falei, não acredito. Até então eu só tinha olhado nos meus gibis que eu guardo da época, porque eu queria voltar a fazer um extra, mas dei uma olhada rápida assim, mostrei para o Carlos assim o que eu fazia e guardei outra vez. Estava guardado há muitos anos. Aí depois eu vi o seu, falei, não acredito, vou ter que resgatar isso aí algum dia. em seguida a gente vai entrar no projeto aqui, mas eu só passar por algumas perguntas aqui. Que é comum em Faroeste, uma pergunta se você usa atores como referência, né? Eu sei que, por exemplo, o Caimã, que gosta muito de desenhar Faroeste, usa bastante, às vezes, atores ou trejeitos ou roupas ou faces, enfim. Se você tem alguma referência em atores ou já usou para algum Não, eu personagem seu. uso. A referência clara do Gatilho, por exemplo, é no Clint Eastwood, né? Não, eu não queria fazer o retrato dele, porque alguns desenhistas, eu me lembro que teve alguns Ken Parks, por exemplo, que foi baseado no Robert Redford, né? O personagem. Eu tenho um ou outro aí que realmente os caras desenhavam muito parecido com ele, né? De propósito. Mas eu não queria fazer isso, então remete ao Clint Eastwood na trilogia dos dólares, né? O tipo de É, chapéu e de capa que ele a usa roupa, tal. assim, o poncho, né? É uma mistura. Isso, uma mistura. Então, eu me inspirei nele nos filmes do Sérgio Leone, né? E usei muita referência, assim. Eu uso Legal, bastante referência de filmes, de cenas de filmes e tudo. Eu gosto de cinema, então uso muito também. legal. Uma pergunta aqui do Lucas, da editora Trem Fantasma, mas está, na verdade, perguntando se o álbum francês que você escreveu é único ou é uma série. Na verdade, é uma série, né? Chama Arte do Crime, e são É, 9 edições, e a sua edição é a número 3, não é isso? exatamente. Essa edição minha era para ser a 9, desculpa, a 8, a penúltima.
mas eles tinham um prazo, tinha mais de um ano para fazer. Mas como eu estava entrando em projeto da Bonelli outra vez, eu falei com o roteirista, eu falei, olha, vai demorar uns 3 meses para mim voltar a pegar o trabalho do Gianfranco. Então eu falei para o roteirista francês, falei, olha, vocês têm um ano para fazer, mas eu vou fazer em 3 meses e entregar, e vocês guardem com vocês, né? Porque eu vou entrar em outro projeto. E acabei fazendo, e realmente em 3 meses, como eu fiz rápido e entreguei, eles decidiram publicar como terceiro volume, porque não tinha continuação de um para o outro, né? As histórias fechadas não tinha. Mas eram 9 álbuns, eu fiz o número 3, e foi uma história só que eu fiz, e teve cores no maiolo, tudo, foi um álbum só. Tem uma pergunta aqui que o pessoal não para de fazer. O último foi o Valdivino, que é outro grande colecionador de Curitiba, o Yuri também, colecionador da Bahia, Yuri. se não me engano. Todo mundo perguntando, e aí? Que esperança a gente pode ter de ver você desenhando Tex, se você gostaria de ter essa oportunidade? Realmente é impossível não associar você ao Tex, né? Várias pessoas aqui perguntando. Pessoal, sabe o que acontece? Eu gosto de Western, desenho Western recentemente, meus últimos trabalhos da trilogia Gatilho. É um tema que eu gosto. Trabalho para Bonelli, eu dei uma parada agora por causa dessa pandemia, mas a gente tinha um projeto para voltar depois, não sei o que era, mas eu digo, trabalhando para Bonelli, gostando de Western, fazendo isso aí, a pergunta é clara, né? Se gostaria de fazer o Tex, se faria Tex. Eu me encontrei com o Bozelli quando eu fui lá, conversei, ele viu meus trabalhos de Adam Wild, elogiou, tal, batemos um papo, tomamos um café, não falamos nada de Tex, lógico, eu estava trabalhando com o Gianfranco fazendo outras coisas. Mas é lógico que Tex não é fácil, não é para qualquer um, não. Tex é uma coisa que se eles me convidassem hoje para desenhar, eu teria que falar, ó, me dá um mês para me estudar Tex. Porque eu brinco de desenhar Tex, faço Tex, eu gosto, mas eu digo, para trabalhar, fazer um Tex, você tem que fazer uns estudos antes, levar a sério, porque o Bozelli leva a sério. Né? Mas a torcida para você desenhar Tex é maior do que a do Flamengo, do Corinthians, viu? Pode ter certeza. Pedro, vamos... Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. O tempo está passando, falta aproximadamente 15 minutos, 12 minutos. Vamos falar sobre o projeto, né? O projeto Sim. Cowboy, de 50 Sim. anos, né? Como é que nasceu isso? Qual é o conteúdo? As recompensas que vai ter? Já tá, o Renato já colocou no ar há um dia e pouco, né? Mas as pessoas naturalmente querem saber um pouco mais de detalhes sobre isso. Então, esse projeto Cowboy, ele surgiu, como eu falei, eu queria fazer um dia resgate, alguns anos atrás surgiu essa ideia. E chegando aos 50 anos, eu falei, acho que seria perfeito agora, né, resgatar tudo isso de 50 anos atrás, que muita gente não tem, é raro encontrar, tal, muita gente nem sabe o que é, não conhece. Então, uma conversa, né, com o Frigo e o Thiago Gardinali aqui um dia no meu estúdio, falamos, não, vamos pegar isso aqui e pôr num livro, tal, não sei o quê. E começamos a pensar isso no fim do ano agora passado, né? E de repente juntamos, tinha bastante história, juntamos 7 histórias, selecionamos 7 histórias numa ordem mais ou menos cronológica, mais ou menos não, de 70 a 71. E muitas ficaram de fora, né, por enquanto, e nós criamos esse projeto, o Frigo editando tudo isso, você também participando, depois entrou nisso. E vão ser 7 histórias publicadas exatamente como foram publicadas na época, sabe? Exatamente igual. Digitalizamos, porque não tem mais os originais, naturalmente. E só digitalizamos sem mexer em nada da parte interna dos desenhos, de história, de balão, de texto, nada foi mexido. Então, é exatamente como foi publicada na época. E só criei uma capa nova, né, para esse álbum, né, para esse livro, e vai ser amanhã, né? Amanhã, dia 6, às 8 horas da noite, é isso? Né? Você me confirma alguma coisa, porque foi tanta coisa na cabeça que isso, amanhã, posso falar alguma coisa errada. 8 horas da noite, todo mundo com a mão no gatilho, né? Com a mão no gatilho, porque tem recompensas, tem recompensas lá que são poucas. Que são únicas, quase, né? Então, assim, tem que ficar atento para as 8 horas, e aí, Renato Frigo, você é o responsável para as 8 horas em ponto colocar esse trem no ar, para que as pessoas... Tem muita gente ansiosa, né?
Já tem um link onde vocês podem, muita gente já acessou, né? Mas tem um link onde você pode acessar que tem lá o layout, eu diria assim, né? Do que vai ser realmente. Mas vocês já podem ter uma ideia que vai ter bastante recompensa, tem bastante originais, eu digo bastante, tem vários originais. E bookplates, são 4 artes diferentes, para 4 bookplates diferentes. Tem um pacote um combo, né, com gatilho e legado, que são alguns, e redenção, que infelizmente são 2 só, e infelizmente eu não tenho mais, gostaria de ter mais para colocar, mas não tenho. Mas tem um pouco mais de legado e gatilho, tem bookplates, tem arte, tem uma página original de gatilho, que eu já mostrei vários posts, depois a gente vai mostrar mais. Essa é a única original. Tem mais 2 páginas originais que eu descartamos porque nós mudamos alguma coisa na narrativa, então, mas estavam terminadas, acabadas. Oi? Não, é comum você produzir, às vezes, algumas páginas que acabam, por algum motivo, não entrando, né? Porque de repente, como eu falei que nós trabalhamos bem aberto essa trilogia, o roteiro, de repente, lá no meio da história, resolveu mudar um pouco o começo, vamos dizer, tá? Sim. Aí eu falei, bom, eu vou refazer essa página porque não vou mexer, remendar, né? Então, mas são páginas originais que estão acabadas, finalizadas, descartadas. Tem gente que gosta, inclusive, também, né? Como uma original que foi publicada de gatilho. Sim. E tem várias recompensas, tem Na verdade, também, na verdade são 22 recompensas, né? 22, né? Desde o livro individual até páginas do gatilho, a trilogia, ou sketches, ou, enfim, tem quatro opções de posters Bookplates, também. exatamente. 4 bookplates autografados. Tem também, isso, tem Arts Commission também, que são 4 e 2 a 3, onde branco e preto, onde o pessoal pode escolher o personagem de western que quiser, tá? De western, porque o tema é esse. E eu desenho. Então, vai ter também, são 6 art commissions, de sketches, né? De artes, né? Tem várias coisas, tem 22 recompensas, né? Quem acaba de entrar o grande José Carlos, de Portugal, né? Um dos maiores colecionadores e divulgadores de texto do mundo, né? O homem tem mais de 5.500 matérias escritas no blog, é um acervo fantástico, né? Inclusive, o Clube Texto, o blog e a revista, todos são reconhecidos pela própria Sérgio Monelli, que é raríssimo hoje. Eles não permitem que você publique formalmente algo comercial ou coisa parecida, ou mesmo para propaganda com a Monelli. Sim, sim. Então, assim, amanhã, lembrando a todos, às 8 da noite, né, oficialmente vai estar aberto, né, para você. Vai estar, são 60 dias, é isso, Pedro? Que vai ficar aberto? 60 dias aberto, Tá. 60 dias. E amanhã, começa amanhã. A partir de setembro, quem comprou livro, essas coisas já estaria recebendo, né? Acho que em outubro, para quem tem desenho, para quem tem coisa que vai demandar mais tempo, né? O livro começa a ser enviado a partir de setembro. As artes, naturalmente, vou ter que fazer nesse fim, né, da campanha. Então, leva um pouco mais de tempo, mas o mais rápido possível eles vão receber também. As artes vão praticamente separadas, né, dos livros, por causa de manuseio, não estragar, né? Ela tem que ser separada, mas vão logo em seguida. Enfatizar aqui, até o Frigo está lembrando, que como Redenção é o único que não teve, quer dizer, Redenção não teve uma reimpressão, né? Então, só tem 2 combos que envolvem a Redenção, com um único Redenção em cada um. Então, só tem uma trilogia completa. Quem comprar a primeira já vai não ter mais. E tem um Redenção sozinho em outro combo, né? Então, para que vocês fiquem atentos, porque infelizmente não tem mais. O Gatilho e Legado provavelmente deve ter um pouco mais, mas a trilogia e o Redenção é um combo com uma única opção de compra. Comprou, acabou. Né? Porque não houve tempo como esgotou no fim do ano, começo de ano meio maluco, que está acontecendo tudo agora, não houve tempo de reimpressão, de redenção. Por isso que não tinha mais, então só tenho 2 lá. Mas é isso, amanhã às 8 da noite
começa a campanha para valer e a gente espera que o apoio de todos que acompanham, que curtem, né, que gostam do tema e dos quadrinhos, apoie e vai ser a gente está fazendo de tudo para sair um belo trabalho, um belo projeto. Está tendo uma repercussão muito boa, né? O, o grupo que foi Sim, formado recentemente no Facebook, a arte de Pedro é, Mauro, em uma semana está chegando a 1.000 pessoas já, né? em uma semana e pouco, né? 1.000 pessoas acompanhando e tô recebendo mensagens do Brasil e do mundo inteiro, rapaz. É muito legal isso, porque é um lugar onde você concentra, né, seus trabalhos e o bate-papo, interage com os Sim, leitores e o pessoal, os participantes do grupo. Muito legal isso aí. a fanpage o Frigo falou a mesma coisa para mim. A fanpage da confraria tem em torno de 5.600 pessoas e em torno de 60 e poucos por cento são brasileiros. Tem muitos italianos, indianos, etc. Sim, Então, como a sim. gente faz um convite cruzado, acaba aparecendo gente também de fora e, naturalmente, as pessoas que ele conhece. Eu vi o Uhum. Maurício Dotti curtindo coisa, várias pessoas da Bonelli também que estão acompanhando Sim, sim, lá sim. e curtindo as coisas, né? Eles estão acompanhando, que legal, muito legal isso aí. É muito, Como o muito bom. Zeca, como o Zeca agora também, que está acompanhando a gente. Sim, sim. E vamos trabalhar com esse público externo também. As pessoas de outros países podem ter a disponibilidade de adquirir o livro, né? Tem essa opção. É o único, Me parece que sim, viu? Eu vou confirmar com o Frigo, é, mas me parece que o é, livro o, dá para mandar, né? é o único que está com opção para frete internacional, né? As demais não. Sim, Esse sim, seria o combo 01. Pedro, nós exato. temos 2, 3 minutinhos aqui, né? Tem uma pergunta aqui, se valeria a pena uma impressão encadernada do Trilogia, se há algum pensamento sobre isso e tal. Sim, a gente sempre pensa nisso, porque nós temos todo o material pronto, né? E então seria uma boa. Isso com certeza vai acabar rolando mais para frente, né? Porque nós temos todo o material pronto e nós estamos pensando em uma reimpressão mais à frente, porque muita gente ainda gostaria de ter isso, né? E agora não há mais motivo da gente reimprimir separados, né? Porque a gente fez isso numa ocasião de levar um por ano na Comic Con, né? Na CCXP. Então agora realmente o que vai acontecer, se acontecer, vai ser um compilado aí com as 3 edições, né? E extras e tal, com certeza. Mas a gente vai pensar nisso para esse ano sim ou para o começo do ano que vem. O Frigo está confirmando aqui que apenas o livro sozinho, que é o combo 01, se pode comprar Uhum. desde o exterior, né? Os demais, infelizmente, não tem essa opção. Vocês vão ter que Ah, legal. levar o Pedro Mauro para lá com o livro para comprar o livro, né? Quem sabe, Só convidar. quem sabe o Tex vem e, naturalmente, se vier, seguramente estaremos juntos em Portugal, nas mostras do Clube Tex Portugal, né? Lançando esse Cer- Tex também pela Polvo, né? Seguramente. Estaremos todos Certeza. na torcida, né? Claro, claro. Tudo pode acontecer, né, velho? É, esperemos que sim. Pedro, acho que nós estamos aqui faltando 1 ou 2 minutos, né? Uhum. A gente daqui a pouco vai finalizar isso aqui. Quer dizer, espero que dê tudo certinho. Até agora está tudo ok. Vamos deixar gravado e as Uhum. pessoas que hoje mesmo os colegas de Portugal estavam comentando que alguns deles, né, o Zé Carlos dorme 2, 3 horas da manhã publicando sobre Tex, mas o Pois é. Mário e o Carlos disseram que iam dormir e que iam ver a gravação depois, né? Mas é Ah, isso. legal, A legal, gente agradece em nome legal. da confraria, agradece em nome de todos os leitores, né, que são seus fãs, e a gente espera que em breve possa ter outras coisas também, né? A gente espera que essa campanha seja um Claro, claro. sucesso, como temos certeza que Uhum. vai ser, e Amanhã. seguramente virão outras publicações, virão outras oportunidades. Né? Claro, claro, claro. A live está
nos finalmente aqui, faltam 15 segundos para acabar. Então o que a gente pode Terminar. dizer é que a gente espera vocês amanhã lá com a mão no mouse, dedo no gatilho, para os combos que tem